uma boa tarde. Eu sou Thiago Caldeira e estarei auxiliando vocês nessa web aula de número 13. Hoje iremos começar a falar uma série de aulas sobre o ADO.NET. Primeiramente, o que é o ADO.NET? O ADO.NET é um amplo conjunto de classes do .NET que viabiliza a recuperação de dados, bem como a atualização de origens de dados de várias maneiras diferentes, sendo que uma parte integrante da .NET Framework compartilha muitos recursos. Bem, vamos falar aqui então. Vamos fazer um projeto hoje. Então, primeiro eu vou falar para vocês então um pouquinho o que é o dataset, o que é o Data Grid View e o Build Source, que nós vamos estar utilizando hoje. Dataset. O dataset é um componente central de uma aplicação desconectada e voltada para os dados. Trata-se de uma representação in-memory de um conjunto completo de dados, incluindo tabelas, relacionamentos e restrições. O dataset não mantém uma conexão com a origem de dados. Prestem bastante atenção nisso. O dataset não mantém uma conexão com a origem de dados e permite o gerenciamento de dados que estão desconectados. Então ele trabalha sempre desconectado. Os dados do dataset podem ser acessados, manipulados, atualizados, excluídos e depois compatibilizados com a origem dos dados primárias. Então, gente, isso foi muito importante para os bancos de dados que estão na internet. Antigamente, se usava-se o banco conectado o tempo todo, mas isso em intranets, em redes locais. Mas com o surgimento da internet, grandes aplicações de bancos de dados com a internet, é importante ter o banco desconectado. Mais para frente a gente vai ver por quê. O Data Grid View é um controle que serve para exibir dados do formato tabular de linhas e colunas de diferentes tipos de fontes de dados, proporcionando uma visão abrangente dos dados ao usuário. Então, aquela tabelinha lá que a gente vê quando tem algum programinha lá, que é melhor para a gente ver o nosso banco. Build Source. O Build Source é um componente. Você pode acoplar todos os controles do Windows Form para a fonte de dados. Esse aqui você vai ver a funcionalidade dele melhor na prática. Vamos para a prática então. Cria um projeto para mim do tipo Inform, no Visual Studio 2005. Aqui eu quero que vocês adicionem para mim um Data Grid View, aquele que nós vimos lá. Um botão Visualizar, certo? Aqui então, cliquem, iniciando aqui o nome do projeto aqui, adicionar novo item. Escolha SQL Database e renomeie aqui como meu banco.mdf. Aqui, certo? Feito isso, eu peço a vocês que cliquem aqui embaixo, ó, perto do toolbox, tem o Server Explorer. Se ele não tiver aqui, aparece aqui, ó, View Server Explorer, ok? Cliquem aqui, então aqui vai aparecendo, o banco vai estar assim, vocês clicam aqui na setinha, vai aparecer esse conjunto de opções. Aqui em Tables, cliquem com o lado direito do mouse e cliquem em adicionar novo table. Aí então, em adicionar nova table, vocês preencham aqui com o nome e aqui com o tipo, certo? Eu peço a vocês que preencham dessa forma aqui, ó. No caso eu coloquei aqui teste underline ID e teste underline nome. Teste vai ser o nome da nossa tabela. Então sempre é bom colocar o nome da tabela, underline, o nome do atributo que a gente está colocando. Teste ID vocês colocam no tipo int. Teste nome vocês colocam em varchar do tipo 50. Para alterar é só clicar aqui. Certo? Allow nulls, que não pode receber valores nulos. Então aqui no tipo ID não pode receber valores nulos. Então desmarca essa caixinha. Depois cliquem aqui, ó, com o lado direito do mouse sobre a tabela já criada e cliquem em Show Data Table. Então aqui vocês podem preencher o nome aqui. Vai preenchendo aqui, por exemplo, vou preencher um nome aqui, ó, 6
Ok? Bem simples. Clique em salvar, não esqueça. Clicou em salvar, beleza. Vamos voltar lá para o nosso projeto. Aqui então. Clicando aqui no Grid View, vão lá em propriedades. Vocês vão ir lá na propriedade que se chama, aqui na guia Data Source. Aqui então, a gente clica aqui com a setinha aqui. Ele está dizendo para nós que ainda não tem nenhum dataset, nenhum build source, não tem nada ainda. Então a gente vai clicar, então vamos criar o nosso data source. Clica aqui, ó, adicionar projeto. Ele está falando para nós aqui um database e tal. Nosso é um database. Ele já achou o nosso banco que nós criou lá, meubanco.mdf. Se avança. Vamos criar uma conexão com ele. Ele está criando tudo automático. O Visual Studio 2005 cria tudo automático para a gente. Todas as conexões. Criou. Aqui então a gente vai escolher as tabelas e as views, as visualizações. Clique em Finish. Ok, feito isso, a nossa tabela já está aqui. Criou então para nós o meu dataset, o dataset lá, meu banco, dataset, o build source e o table adapter. Nós ainda vamos falar cada um detalhadamente deles. Ok, clicando aqui então, voltem lá naquele componente data source e cliquem aqui, ó, em none, porque senão ele ia aparecer automático na nossa tabela, não é o que a gente quer. Clicou em none, beleza. Vamos programar então esse botão aqui, dá duplo clique em visualizar. Aqui, então, ó, nosso data grid view 1 ponto data source recebe quem? Lembra lá do build source? Nosso camarada build source lá, nosso form, cadê o nosso form? Vamos aqui, ó. Nosso form aqui, ó. Tá vendo aquele teste build source? Então, agora nós vamos chamar ele lá, ó. Aqui, ó, teste build source. Porque ele tá com o nome da nossa tabelinha lá. Ele, a propriedade dele lá. Se a gente for olhar aqui, ó lá, ele tá com o banco nosso aqui, certo? Feito isso, então, vamos ver se está tudo certinho. Deu com sucesso, vamos compilar, apertem F5, vamos ver se rodou. Aí então a gente clicando em visualizar, ele mostrou para nós aqui, ele deu um grid do nosso banco, certo? Então aqui a gente deu um grid, está mostrando para nós os nossos IDs aqui, que a gente preencheu aquela hora, e aqui, certo? Então esse aqui foi só um exemplo bem básico mesmo sobre do ADO, mas ainda vamos falar muito mesmo de ADO, porque é muito extenso sobre ADO e é muito importante saber bem os recursos do ADO.NET. Então a gente vai ter uma série de videoaulas falando relativo a esse assunto, ok? Qualquer dúvida, entre em contato no meu e-mail temusp@gmail.com e uma boa tarde.